Bom dia, família. Vou falar um pouquinho baixo, porque tá todo mundo dormindo ainda. Agora é um pouquinho mais que 7 horas. E deixa eu chegar até mais um pouquinho perto aqui para poder captar melhor a minha voz. Bom, em primeiro lugar eu quero externar aqui a minha alegria, porque hoje nós atingimos 100 pessoas que se interessaram pelo assunto, que acharam que é importante a questão dos desafios da paternidade e, por conseguinte, né, consequentemente, a família, porque um pai que ele desempenha o seu papel de pai, toda a família ganha, a esposa ganha, os filhos ganham, os pais dos pais, no caso, os avós dos filhos ganham, a família como um todo ganha, porque essa pessoa ela passa a se tornar um indivíduo melhor, como pai, como filho, como irmão, enfim, como profissional. Quando ele entende e ele incorpora a sua verdadeira missão, o pai em questão, ele se torna uma pessoa melhor em todos os aspectos. Então, assim, primeiro eu quero, e detalhe, essa fanpage e esse canal, agora recentemente aberto no YouTube, a gente está falando que de 2 semanas praticamente. E nós já temos 100 pessoas que entenderam que é um assunto importante. Eu tenho certeza que isso vai crescer muito mais, mas antes que ele cresça e talvez cresça de uma forma desordenada, o objetivo desse vídeo aqui é alinhar algumas expectativas, porque eu sei que tem pessoas que estão no grupo que eu conheço que pode contribuir, mas eu tô achando todo mundo muito tímido. Então o objetivo desse vídeo é alinhar algumas expectativas. A primeira dela, ou a primeira delas, né, eu de alguma forma, com aquilo que eu acho que eu posso contribuir, um dos objetivos é fazer você pensar diferente em relação à paternidade. E aí eu tô falando tanto o pai quanto a mãe, né? Volto a dizer, quem que ganha? Todo mundo ganha. Mas, pegando em específico o pai, eu vou fazer você pensar um pouquinho diferente a questão da paternidade. Quer ver só uma coisa? Teve uma live que eu fiz domingo passado que eu falei que eu prefiro compartilhar com vocês aqueles conhecimentos mais empíricos, ou seja, aquilo que eu aprendi observando. Tipo o pescador, que ele sai para pescar, ele olha para o céu e fala, hoje vai chover. Por que, que ele fala que vai chover e chove? Porque ele tem um conhecimento de observação. Ele adquire um conhecimento a partir da observação, que é o meu caso. A Fernanda, ela já adquiriu um conhecimento baseado em estudos científicos. Ela leu muitos livros falando sobre a questão dos cuidados que se deve ter com o filho. Ela não leu sobre paternidade especificamente, mas ela leu o que ela poderia ser, o que ela poderia fazer para o nosso filho ter um crescimento saudável. Enfim, então ela tem, digamos que ela tem um conhecimento mais científico e eu mais empírico. E foi difícil, né? Porque eu tenho um hábito de ler e ler muito, né? Então eu fiquei muito tentado em comprar muitos livros sobre isso, mas foi de propósito, eu quis seguir essa linha, não que eu não vá ler, eu vou, e não que não seja importante, é importante, por isso que daqui a um tempo eu vou comprar um monte de livro para poder compartilhar com você, inclusive, porque quando eu dou a minha opinião, é muito específico, né? É a realidade que eu vivi. E quando a gente fala de conhecimentos científicos, o que significa o conhecimento científico, né? Baseado em estudos científicos, é pegar um grupo de pessoas e analisar determinado comportamento na maioria. Então, quando a gente fala de estudo científico, é algo que foi comprovado a partir da aplicação de uma metodologia, enfim, de um remédio, de uma técnica. Na maioria das pessoas tiveram a mesma resposta. Isso que seria o conhecimento científico. Então,
eu tenho esse viés, né, mais empírico, mais intimista, mais observatório, né, dentro do campo da observação, e a Fernanda mais conhecimentos científicos e acadêmicos. Bom, quando eu falo para você assim que eu quero fazer você pensar a paternidade de um outro jeito, de um outro ponto de vista, vem comigo, pega essa visão. Que nem diz o Rick Chester, né, o garoto propaganda da Santander. Você já parou para pensar por quê? E outro detalhe que eu preciso também te falar. Dentro desses meus conhecimentos empíricos, não quer dizer que eu não tenha lido nada. Eu li um único livro, que para mim ele é o suficiente. Eu li a Bíblia, com o viés da paternidade, não com viés religioso, não com viés, como que eu posso dizer, não com viés de placa de igreja, essa palavra que eu estava tentando falar, de denominação, não com viés de denominação religiosa, não. Eu li a Bíblia com viés da paternidade. Onde é que falava sobre pai dentro da Bíblia? E eu identifiquei algumas passagens, tá lá minha Bíblia toda rabiscada, e aí eu quero chamar a sua atenção, né? Por exemplo, esse forno aqui, ó. Quando eu me arrisco eu achava que era só colocar a comida dentro do forno, apertar o botão, deixar esquentar por determinado tempo e acabou. E não é assim que funciona. Tem todas as programações aqui já tudo certinho. Então, eu lembro que quando eu me arrisquei a fazer algumas coisas, deu errado. E aí a Fernanda falou, não é assim não, cara. Olha aqui o manual aqui, lê aqui primeiro. Aí depois eu li e eu vi as besteiras que eu tava fazendo. Por quê? Porque eu não soube, melhor dizendo, eu não soube mexer no forno, tanto no forno como na máquina que está aqui também, que de vez em quando tem que fazer umas autolimpagem, negócio da secagem de roupa, enfim. Depois que eu li o manual, eu entendi como utilizar o máximo do potencial desses equipamentos. E aí, eu preciso te dizer que o ser humano, tem muita gente que fala que não tem manual, e tem. A Bíblia, o manual do ser humano é a Bíblia. O manual de comportamento, de moral, enfim, de tudo que você imaginar, tá ali, tá ali. E eu li com esse viés, eu li procurando sobre paternidade dentro da Bíblia. Então, a primeira provocação aqui que eu quero te fazer é a seguinte: por quê? Vamos só para a gente pensar, não vou abrir aqui para discussão, não vou me estender nesse assunto, mas pensa por que Deus ele veio como pai e não como mãe. Primeira sementinha na tua cabeça é para você começar a pensar. Segundo, vou te fazer uma pergunta e já para a gente ir já aqui construindo algumas narrativas. Por exemplo, Jesus. Quem que é o pai de Jesus? Fala para mim. Quem que é? 2, 3, 4, 5. Respondeu? Pensou? Então vou te falar. Na Bíblia, Deus, em algumas passagens, ele faz questão de falar: esse é o meu filho de quem eu me agrado. Aí você vai falar, Daniel, então Deus é o pai de Jesus? Por questões óbvias, sim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E José? Como que fica José nessa história? Marido, esposo da Maria. Ele é pai de Jesus? O que você acha? Ele exerceu o papel da paternidade. Por isso que a minha irmã do meio, para quem não conhece, ela tem 2 filhos e ela, quando eles estavam, o João, recém-nascido, o mais velho, a minha irmã se separou. E eu já sabia que eu precisava exercer o papel da paternidade, não exercer o papel de pai. Isso não é negociável. Se o pai estiver vivo, é ele que tem que exercer o papel de pai. Então eu soube muito bem distinguir esses dois campos. O pai é o pai e o Denner vai exercer um papel da paternidade. Então,
Eu buscava, levava na escola, festinha da escola eu ia, enfim, tudo que você imaginar o que um pai poderia fazer, é só você pegar a história de José. José, ele não era o pai de Jesus, e olha só, e é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? É tão importante a figura do pai, e eu acabei de falar, e vou reiterar aqui, o pai, ele é insubstituível. Por isso que eu nunca quis tomar o lugar do pai dos meus sobrinhos, nunca. Porque eu sei que o pai, ele é insubstituível. Deus é pai de Jesus, mas nem por isso Deus deixou de colocar uma figura paterna para o crescimento e desenvolvimento de Jesus, porque muita gente esquece que ele foi criança, que ele fez as brincadeiras dele, as peripécias, ele foi uma criança, gente. E lá estava José para exercer a função da paternidade. Então, toda vez você, pai, que você ficar distante do seu filho, você está descumprindo algo que Deus pensou para a família, que é a figura paterna. Isso faz toda a diferença. É insubstituível. Ninguém vai substituir a tua função, cara. Ninguém. Nem vô, nem vó, nem tio. Ninguém. A missão é sua. Então, toda vez que você se ausentar, toda vez que você deixar o teu filho, a tua filha crescer longe de você, sei lá, para ficar jogando bola. Tem um vídeo aí na internet aí que a mulher tá com uma criança pequena no colo, ela entra no meio do campo e dá no. E você vê na hora do nervoso, né? Ela coloca assim, brava, o cara jogando bola, imagina, de chuteira no campo, a mulher coloca, dá o filho pro rapaz e sai xingando ele, sabe? Poxa, cara, casou, tem filho, esquece a vida de solteiro, não dá para conciliar as duas coisas, não dá, não dá. Então, assim, eu trouxe toda essa questão porque, assim, eu vou trazer para vocês uma visão da paternidade à luz da Bíblia, conhecimento empírico e à luz da Bíblia. Quando eu falo de Bíblia, eu não estou falando de denominação religiosa, não estou falando de religião, eu estou falando aquilo que eu li e que eu vi à luz da Bíblia, a questão da paternidade, a questão da importância do pai na vida da família. É isso que eu quero compartilhar com você. Então, só para resumir aqui, para não ficar tão extenso o vídeo, mas assim, a presença do pai, ela é insubstituível. Por isso que Deus, sendo o pai de Jesus, mesmo assim, ele colocou a figura paterna personificada na pessoa de José, para que Jesus pudesse crescer com a figura paterna diante de si. Ponto. É isso. Então, eu vou trazer algumas. Talvez você não tenha. Talvez você já tenha. Quem leu, talvez não tenha percebido esse viés, né, da Bíblia, né? Primeiro, por que Deus veio como pai e não como mãe? Só para a gente pensar. E segundo, quem que é o pai de Jesus? É Deus, mas ele não colocou José ali para Jesus crescer, observando aquela figura paterna, para ele crescer com essa sensação, eu tenho um pai? Só para você ver a importância da presença do pai, que volta a dizer, é insubstituível. Fiz só organizar as ideias aqui para poder não ser tão redundante, né? Outra coisa importante aqui para a gente, eu estou só antecipando alguns assuntos que eu vou trazer futuramente. Então, por exemplo, você como pai, você precisa entender como pai, como mãe, né? Como pai, como mãe, você precisa entender o teu passado para você não cometer os mesmos erros com o teu filho. Então, partindo disso, porque eu vou te falar, nós repetimos, a gente traz dos nossos pais o hábito, alguns dos hábitos deles para nossa família, para educar os nossos filhos. A gente traz algumas coisas. Só que você precisa entender o que é que deu certo para você repetir, o que é que deu errado para você não repetir. E as pessoas, elas não fazem essa reflexão. E o que ela traz? Traz tudo, do que é certo e o que é errado. E começa a repetir os mesmos erros com os filhos. Tem história na Bíblia, não vou contar aqui, mas tem história a dar com pau. Depois eu vou pontuar algumas delas, mas eu posso aqui rapidinho te falar. Por exemplo, você pode perceber aquela menina, né, que engravidou muito nova, com 14, 15, 16 anos, a tendência dela é da filha repetir o mesmo erro. Erro se não for uma gravidez
planejada, que normalmente nessa idade não é planejado. Eu conheço casal que a mãe engravidou com, acho que com 17, o pai com 18, e ficaram casados o resto da vida. Pai e mãe de amigos meus. Mas é uma exceção. Não dá para falar que uma gravidez foi planejada com 14, 15, 16 anos. Então, qual é a tendência da mãe repetir, a filha repetir o mesmo erro da mãe, e aí a mãe, com 30 e poucos anos, já é avó? É uma repetição de erro. Eu posso dar uma série de exemplos, você sabe aí, não vou me estender, mas qual é a tendência da gente repetir os mesmos erros que os nossos pais cometeram? Como é que a gente interrompe isso? Perguntando. E eu fiz isso. Teve um belo dia que eu cheguei para minha mãe e para meu pai e falei assim: pai e mãe, se vocês pudessem voltar no passado, o que vocês fariam diferente na minha educação? Aí o meu pai olhou para baixo, e eu tenho esse hábito, né, de perguntar e olhar no olho. Aí meu pai olhou para baixo e minha mãe olhou para cima. Aí vieram as respostas. E aí meu pai falou assim: eu não mudaria nada. O que ele está respondendo? O que eu fiz foi tudo certo. E a minha mãe falou assim: ah, eu mudaria tudo. Tudo, mas faria tudo diferente. Mas o que você faria diferente, mãe? Eu gosto sabe, de mergulhar um pouquinho. Mergulhar. E o que você faria então diferente, mãe? Ela falou assim: ah, não sei, só sei que eu mudaria tudo. Não quis me estender porque, de aprofundar um pouco mais, né? Porque eu já sabia das respostas, né? Então, quando meu pai ele fala assim, não mudaria nada, isso é meio que cultural, né? O pai, os nossos pais, a concepção deles de um bom pai é aquele que trabalha e põe dinheiro dentro de casa e a mãe se vira para cuidar dos filhos. E minha mãe, por sua vez, como ela tem um pouquinho mais de filha, né, de sensibilidade, e é uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda, ela vê que tem. E aí eu vou falar para você: qualquer família traz o que é bom, o que é ruim. Você, pai, você, mãe, que precisa interromper agora e trazer só as coisas boas. E eu não os culpo, pelo contrário, eu amo de paixão meu pai e minha mãe, porque eles, mais do que qualquer coisa, eles me ensinaram valores que são aqueles que me forjaram e que me tornou um homem. Mas eles cometeram erros. Muitos, diga-se de passagem. Só que assim, eles fizeram com aquilo que eles tinham em mãos. Tinha pouca informação na época. E foi, sabe, foi fazendo, foi cuidando, cometeram seus erros, como a gente comete também, nós somos seres humanos, mas eles fizeram com aquilo, eles trabalharam com aquilo que eles tinham em mãos. Nós, não dá para cometer os mesmos erros, porque hoje tem muita informação. Vou fazer só uma pergunta marota para você: quando foi que você leu um livro a respeito de como ser um pai melhor, como ser uma mãe melhor, os cuidados que seu filho precisa ter? Quando foi que você leu um livro sobre o tema? Quando foi que você sentou para assistir um vídeo no YouTube, uma palestra? Quando foi que você foi num evento? Qual grupo que você participa? Agora você está participando desse. Parabéns. Mas quantos pais que você sabe e você conhece que deixa a desejar e tá lá sem saber para onde ir, totalmente perdido? Enfim, só para a gente refletir. Dando continuidade, eu vou causar desconforto em você. Esse é o objetivo, em você e em mim, tá? Porque tem muita coisa que, sabe, eu e a Fernanda a gente conversa muito. Pô, cada história triste, cara. Tá? Imagina, só mulher trabalha, só mulher. Imagina o tanto que essa mulherada fala lá no trabalho. Então ela conhece várias histórias, várias. Pô, o cara vou dar só uma história aqui. O casal tem filho pequeno, paga aluguel. Pô, a coitada, meu, ela se desdobra, trabalha lá, pega umas coisinhas para vender por fora, o cara é desempregado. O cara fica jogando videogame dentro de casa. E aí, assim, fica só um alerta, né? Pô, você é pai. Se você não acordar antes da tua família e não dormir depois, tem alguma coisa errada.
Tem alguma coisa errada. Ah, mas eu estou desempregado. É mais um motivo para você acordar primeiro e dormir por último. Vou dar só um exemplo. Você não tá trabalhando? Pô, levanta, cara, faz o café da manhã para tua esposa. Faz o café da manhã, sabe? Ou toma café com ela. Pô, chega em casa, deixa tudo pronto. Pô, esse cara que eu tô falando aqui, o cara não faz nada dentro de casa, não fica com o filho, só joga videogame, sabe? É outra criança. É outra criança. E a coitada, imagina a pressão que é sobre as costas dessa mulher, tendo que pagar aluguel, não tem ajuda do marido. E aí, pô, ela, a Fernanda conta pra mim, cara. E é só esse cara. Se fosse o problema do mundo fosse só ele, a gente dava um jeito. Mas não é, tem um monte de gente assim. Você conhece gente assim. Então, assim, eu vou causar desconforto sim. Sei lá, tá aqui no canal, quiser ouvir, tranquilo, não quiser também, 0 a 0. Mas eu vou trazer alguns temas polêmicos aqui, vou trazer algumas reflexões que vai fazer a gente pensar de uma outra forma. Então, se você conhece gente assim, pode convidar. Aqui eu quero aproveitar o ensejo aqui para agradecer minha irmã, que, pô, nos últimos 2 dias, ela convidou mais de 20 pessoas. E tá todo mundo aqui, ó. Minha irmã Débora. Então, obrigado, Débora, por ajudar, por apoiar essa causa, né? Volto a dizer, não tem objetivo financeiro nenhum aqui. É um trabalho voluntário que eu estou fazendo com muita alegria e muita satisfação de saber que eu posso ajudar outras pessoas, outras famílias. Vamos resumindo aqui, porque já está ficando longo. Um outro assunto, você pode discordar de mim, eu não sou o dono da verdade. Não sou, nem pretendo ser. E nem pretendo esgotar os assuntos sobre paternidade, longe de mim. Então você tem toda a liberdade para discordar de mim, só que hoje eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em discordar. Você vai concordar comigo. Hoje nas famílias as pessoas não estão conversando por causa de partido político, né? Um é de esquerda, outro é de direita, um é PT, outro é Bolsonaro. E as pessoas deixam de conversar porque não conseguem discordar umas das outras. Uma porque é católico, outra porque é espírita, porque é evangélico. Então eu vou dar só um overview do que é o Denner, tá bom? Olha, recentemente não, já tem um tempo, nós fomos num evento, eu e a Fernanda, nós conversamos com um rapaz que era homossexual, mas o cara tinha assunto para conversar, a gente não deixou de conversar com ele só porque era homossexual, ele era, acima de tudo, é um ser humano. Então nós não discriminamos ninguém, nós não somos donos da verdade, nós somos seres humanos iguais, entendeu? Então nós não discriminamos ninguém. Vou dar um outro exemplo para você. Tem um amigo que ele, inclusive, vou trazer aqui para conversar sobre educação financeira. Brotherzaço, cara. E, olha, eu tô ficando igual meu pai, sabe? Eu não gosto mais de sair de dentro de casa, não. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro aqui trabalhando, não vi a luz do dia. Então, para mim, se tiver um computador aqui e uma água do lado, para mim tá ótimo. Mas quando eu saio de casa para ir na casa de alguém, eu vou na casa desse meu amigo Newton. O cara é espírita. E eu sou mais da linha cristã. Cara, e nunca, nós trabalhamos 5 anos juntos, nunca, e a gente já se conhece quase 10, nunca tivemos nenhum problema sobre questão religiosa. Nunca. Pelo contrário, a gente conversa sobre Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia. Entende? Então eu não tenho problema de discordar. Tem coisas que ele não concorda comigo, por questões óbvias. O cara é espírita e eu sou mais da linha cristã. Eu não concordo com algumas coisas que ele pensa e vice-versa. E isso não impede da gente ter uma amizade muito bonita. O cara é meu brother mesmo. Pena que é palmeirense. Mas enfim, eu saio daqui para ir lá na casa dele comer uma pizza. E ele vem até aqui para comer uma pizza. E ele mora, sei lá onde que é, Francisco Matarazzo, não sei se, acho que é Zona Oeste lá. Enfim, ele mora de frente pro estádio do Palmeiras. Imagina, o cara é palmeirense e mora de frente pro estádio do Palmeiras. Imagina se o cara tá no Vidal. Mas enfim, é meu brother. E o cara é espírita. Não, sabe, a gente nunca teve problema. Eu tenho uma amiga que é bruxa. Bruxa mesmo. E eu vou. Agora não vou mais por conta da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas eu ia na casa dela, do marido dela, né? Meu brother também.
sabe? Meu brotherzaço, ia lá, sentava lá, vamos comer, vamos conversar. Então eu não tenho problema de discordar com educação. Desde que você respeite aquilo que eu acredito, você pode ter certeza, eu respeito aquilo que você acredita, e a gente pode discordar um do outro sem problema nenhum, sem perder a amizade. Até se você conseguir desenvolver essa habilidade, você vai deixar de criar inimizade com a sua própria família. Então, assim, você tem total liberdade para discordar das coisas que eu falo aqui, desde que haja um respeito mútuo. Você pode ter certeza que da minha parte eu vou te respeitar, mesmo que você não concorde com as minhas opiniões, tá bom? Outra coisa que eu aprendi na PNL, Programação Neurolinguística, e às vezes eu cometo esses erros, não tem certo, não tem como que eu posso falar? Tem o certo e não existe o errado. O errado tenta substituir por precisa melhorar. Essa palavra, sabe, para a cabeça não é legal. Então, coisas que de repente você entender que não soa tão bem, e aí eu vou tentar trazer isso também para você, algumas questões da PNL, que isso ajuda muito, foi um assunto que eu estudei também bastante, para você não crucificar o seu cônjuge, sabe? Tá errado, ó, a gente precisa melhorar, isso é diferente, tá bom? Já indo para o final do vídeo, alguns conteúdos que eu preciso compartilhar com você, que eu vou trazer aqui, que de repente pode ser algo que te interesse. Pré-pai, o que é isso? Dicas antes do cara ser pai. Então, por isso, aí as mulheres também vai gostar, né? Porque assim, antes de você casar, por isso que existe o namoro, por isso que existe o noivado, é para você já ir observando. Então, você, moça, vê como é que ele trata a mãe dele. Vê como que ele trata a mãe dele. Primeira dica, começa a olhar. Segundo, essa dica é matadora. Para quem ainda não está casado ou para quem ainda não tem filho, essa dica vai ser show de bola. Senta com o teu noivo ou marido, por exemplo, o Ivan que está aqui no grupo aqui, meu brother também, e essa é pra Thalita, né? Senta e fala assim, quando nós tivermos filhos, você vai me ajudar? E não pode ser algo subjetivo. Por isso que eu vou trazer algumas coisas aqui que vai ajudar nessa linha de pensamento. Você vai me ajudar? Porque às vezes e eu tinha essa percepção, eu queria ter 5 filhos. 5, eu falava, quero ter 5 filhos. Só que assim, eu queria ter 5 filhos do ponto de vista do meu pai, só para você ver como é importante você entender o seu passado. Qual que era a minha concepção? Eu trabalho, trago o dinheiro para dentro de casa e a Fernanda que se vira com 5. Eu já vi que isso estava errado e eu repensei. Hoje a gente tem um e muito provavelmente nós não tenhamos outro filho. Só se Deus permitir mesmo, mas a intenção é não ter mais. Para quem queria ter 5 só tem um. Entende? Por quê? Porque eu queria ter 5 igual meu pai. Embuchar a nega véia e ela que se vira com 5. Tá bom. Então pergunta, você vai me ajudar? Vou. Mas esse vou, você precisa detalhar. Olha, um pai precisa fazer isso. Hoje, a única coisa que eu não faço, que a Fernanda faz, é amamentar. O resto, o que ela faz, eu faço. Tudo que ela faz, eu faço. Então, você precisa detalhar. Você vai, eu preciso que você ajude a trocar, eu preciso que você ajude a dar banho, eu preciso que você ajude a fazer as coisas de casa, eu preciso disso. Você vai me ajudar? Aí ele vai falar, vou, na hora, né? Antes, o cara, bora, vamos fazer tudo. Só que o homem mesmo, o cabra macho, o homem com H mesmo, se ele falar que vai, você tá mexendo na questão da honra, né? Da honra. Então, lá na frente, se ele não ajudar, você vai falar assim, você falou e você não tá fazendo. Então, por questão de honra, ele vai fazer. Então, você pode enquadrar ele, você pode dar o checkmate nele antes antes de acontecer. Essa é uma das dicas pré-pai. Então, mas aí eu vou construindo, né? Você vai entender o que o pai precisa fazer, o que a mãe precisa. O dia a dia, né? O que a mãe precisa de ajuda. Então, você pode fazer essa pergunta para ele. Quantos filhos a gente vai querer ter? Eu vou querer ter 1, 2, 3, enfim, quero ter. Mas você vai me ajudar? Eu vou.
Aí você vai detalhar tudo que tem que fazer. E se ele falar assim, ei, se ele falar assim, lá na frente você lembra ele. Acordou, ferinha, acordou, acordou. Eu deixo ele encerrar. Dica pro futuro do seu filho. Tem mais aqui, mas depois eu faço um vídeo. Futuro pro seu filho. Por que eu decidi ensinar a igreja pro meu filho? Se você estiver pensando hoje como você pensou a tua carreira, de estudar, ser um bom aluno, fazer faculdade, saiba que esse pensamento ele está fadado ao fracasso. Esquece de querer... ponto de vista, tá? Faculdade, esquece. Acabou a faculdade. Não tem, não existe. Então, só para você ter uma ideia, o que aconteceu? O advogado. Fernando, tô gravando aqui, viu? Deixa eu vir pra cá, deixa eu ver onde que eu fico aqui. Pronto. Aqui. Bom, gente, eu vou encerrar, depois eu faço outro vídeo, tá? Mas assim, deixa eu olhar pra câmera aqui, né? Eu vou fazer outro vídeo para complementar esse aqui, mas fica aí algumas dicas e só pra gente alinhar essas expectativas. Esse foi o objetivo desse vídeo, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros pais, com outras famílias, para que a gente, juntos, nós possamos ajudar muitas famílias, porque eu vou te dizer, tem muita gente que precisa de socorro. Não se esqueça de ir lá para o YouTube, que eu vou deixar os links de alguns temas, por exemplo, falando sobre futuro, sobre educação brasileira. Tem um canal chamado... o vídeo chama Pátria Educadora. O nome do canal eu esqueci. Pátria Educadora, me fugiu agora, hein? Brasil Paralelo. O canal chama Brasil Paralelo e ele faz um canal que ele é apartidário, ou seja, não tem filiação com nenhum partido político. Eles são independentes e eles falam sobre a estrutura da educação no Brasil. Você vai ficar assustado. Então eu vou deixar o link lá, vai lá no YouTube. Quer fazer xixi? Eu vou fazer com você te ajudar, tá bom? Vai lá no YouTube lá, Pai Presente, eu vou deixar os links lá, tá bom? Até a próxima, tchau!